Queremos inicialmente mandar um abraço para os nossos irmãos, amigos que estão em sintonia, como Cristiane, Zoraia, Pastor Wilson Casalotti, nossa irmã Emissônia. Estamos nesta semana na Igreja Evangélica da Paz, tendo uma semana de orações para agradecer a Deus por este ano que Ele tem nos proporcionado, e tem sido sugerido a epístolas de 1ª e 2ª Pedro. E o começo, o início, o capítulo 1 e também o capítulo 2, tem o seu esboço que fala do relacionamento entre o crente e Deus, a salvação pela fé, a salvação pela obediência, o relacionamento do crente com o próximo, e depois passa para outros deveres cívicos, domésticos, deveres dos servos com seus senhores, esposa com maridos, maridos com esposas, e relacionamento do crente com o próximo. E na parte B, Pedro vai falar sobre a questão do sofrimento. Então, importante epístola em que esse servo de Deus, que participou ativamente na vida ministerial do Senhor Jesus Cristo, ele fala de circunstâncias extremamente importantes que devemos dar toda a atenção. E neste dia gostaria de estar abordando a questão da amizade, a questão do amor ao próximo, o relacionamento do crente com o próximo. E uso o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, que diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda a malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Até o verso 3 do capítulo 2. Então aqui encontramos o apóstolo Pedro falando com respeito à salvação. Se temos a convicção da nossa salvação, que foi realizada por Cristo ali na cruz do Calvário, e através deste fato reconhecemos que somos pecadores e que somente o sangue de Cristo pode nos purificar deste pecado, trazendo-nos o perdão dos pecados e trazendo-nos a justificação, não por obras, mas através da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Senão, o mérito seria nosso, mas e daí não haveria necessidade de Jesus Cristo ser colocado ali na cruz do Calvário, e principalmente quando ele disse: tudo está consumado. Toda aquela prefiguração do Antigo Testamento
estava sendo realizada agora por aquele que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De maneiras que essa salvação, Pedro está falando a respeito neste capítulo 1, uma salvação que inquiriram e trataram diligentemente, ele fala, os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, esses profetas que nós podemos ver no Antigo Testamento, eles trataram disso, mas eles não tinham uma definição do tempo, ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então foi algo que podemos dizer esteve oculto na antiga aliança e que agora, na plenitude dos tempos, Deus se revela através do seu Filho amado, entregando-o na cruz do Calvário, para assim fazer uma nova aliança. Então, se temos essa nova aliança em nossos corações, Pedro está dizendo, está falando que esta salvação, ela tem um processo de crescimento. Não pode ser algo estagnado, como muitos pensam. Temos visto muitos serem conduzidos à verdade do Evangelho, à condição de membresia através do batismo nas águas, mas depois disso não há um outro desenvolvimento. E isto fica bloqueado na vida das pessoas para que esta graça, que é a força de Deus, que Deus nos concede graciosamente, a palavra graça é favor imerecido para as nossas vidas, ela fique sem ação. É como um poder que está à nossa disposição, mas que nós não sabemos manusear, não sabemos usar. E então precisamos conhecer a vontade de Deus, que é revelada através das Sagradas Escrituras, e Pedro está falando que este crescimento visa a santificação dessa salvação, que é possível sim nós estarmos convictos de que em Cristo nós somos salvos da ira de Deus, da condenação deste mundo, porque Cristo cumpriu por nós, como nosso substituto, todos os requisitos exigidos pela lei, e nascido de mulher, daquilo que o pecado trouxe sobre a humanidade, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu fielmente, e nós, através da fé em Jesus Cristo, nós cremos que Ele é o Filho de Deus e que agora nós estamos justificados. E se estamos justificados, estamos em paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro está dizendo que o processo seguinte seria a santificação. Paulo também fala isso em Romanos capítulo 5. E depois da santificação vai vir o que chamamos da glorificação. Então a salvação é um processo contínuo que devemos almejar. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é um processo que a pessoa para. Quem para na caminhada cristã pode retroceder, pode se desviar. Isso é muito perigoso e nós precisamos estarmos atentos. E como sabemos que nós estamos nesse processo de santificação, algo que está ocorrendo nas nossas vidas, isso é realizado através
dos nossos comportamentos, através dos chamados frutos que podemos dar se temos realmente uma fé verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nossos pensamentos, nossas atitudes, elas vão corroborar com aquilo que nós temos como verdade na nossa vida. E é sobre isso que Pedro está dizendo: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Então a palavra de Deus, ela tem a graça de nos purificar. Purificar do quê? De nos despojar do nosso velho homem e agora sermos revestidos de um novo homem, como diz o verso 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, algo que é próprio do mundo, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Essa palavra, ela vai agindo no nosso interior e ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que agora habita no nosso coração. Ele vai havendo um choque entre o velho homem e agora o novo homem, que é gerado dessa palavra viva, uma palavra que permanece, uma palavra que é incorruptível. E o que vai produzir de fruto, é o que nós podemos ver aqui, que Pedro coloca, é a caridade fraternal, isto é, o amor fraternal. E este amor não é um cumprimentozinho que muitas das vezes podemos dar para algum irmão que passa por nós e nós fazemos uma espécie de protocolo, aquele protocolo de dar um sorriso, dar um cumprimento, a paz do Senhor, e simplesmente uma formalidade. Mas Pedro está falando de algo muito mais profundo. Ele diz: caridade fraternal não fingida. E isso nós somos expert, somos mestres em fazermos esse protocolo. Mas Pedro está mostrando que se nós temos realmente essa salvação, nós devemos amar os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso lado, mesmo que não compartilhem com a verdade que nós defendemos, nós temos que amar ardentemente uns aos outros com um coração puro. Isso é o requisito que Pedro aponta, que nós realmente olhamos para dentro de nós, e se temos essa certeza de salvação, que é algo que devemos sentir, almejar, mas e os sintomas, os sinais desta salvação, elas estão realmente em nossas vidas? E nós só podemos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo. Ele não veio para servir, aliás, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida ao próximo. E ele diz em João capítulo 13, verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes
uns aos outros. Então aqui Jesus está exortando os seus discípulos a amar de um modo especial todos os cristãos verdadeiros, quer sejam membros da sua igreja ou membros de outras igrejas. Isto, então, é algo que nos é colocado diante da palavra do Senhor, para que possamos realmente sermos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo, que o Senhor Jesus está dizendo, e que Paulo também, lá em Romanos capítulo 12, verso 10, o apóstolo Paulo, nessa epístola, ele fala no verso 9, o amor seja não fingido. É a mesma palavra que Pedro fala. A caridade fraternal não fingida. E nós sabemos que é tão fácil, né? Quantas pessoas no teatro da vida são atores com relação a esse protocolo de um sorriso, de um abraço, de um cumprimento mais afetuoso, mas, infelizmente, não transparece essa salvação que o Senhor Jesus Cristo oferece, que Pedro está colocando nessa primeira epístola. E ele fala, Paulo, em Romanos 12, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Este amor fraternal é um amor filial no grego, um amor de ajuda. E ele diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, todos os que se dedicam ao Senhor Jesus Cristo pela fé, também devem dedicar-se mútuo amor uns aos outros, como irmãos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9, quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E nós sabemos, prezado ouvinte, você que nos assiste pelo Facebook, que as maiores tragédias aconteceram entre os irmãos. Vemos a narrativa bíblica da criação do homem, no caso de Caim e Abel. Caim, por ciúmes, matou o seu irmão. Nós vemos depois na história de José do Egito, sendo vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E nós vemos também Paulo escrevendo, por exemplo, na epístola aos Filipenses, ele fala sobre duas mulheres para que pensem concordemente. Ele fala isso em Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos,
minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. E ele sabe que uma das coisas que mais prejudicam a obra do Senhor é quando há ruptura entre os irmãos, a divisão entre os irmãos. Isso fragiliza, enfraquece o corpo de Cristo. E ele, iniciando esse capítulo, ele fala no verso 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Olha só, ele está dizendo que os sentimentos que afloram do interior de uma pessoa convertida, uma pessoa que tem o Evangelho, uma pessoa que passa por esse processo de santificação, ela deve amar, deve se esforçar de todos os jeitos. E ele diz mais: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então Paulo estava preocupado com esta situação que ocorria ali naquela igreja. Daí nós deixamos nesta manhã para que você possa refletir de como está a sua vida com Deus. Não basta dizer que você é salvo, mas o Senhor Jesus disse: pelos frutos vos conhecereis. E nós somos gerados de uma semente incorruptível. Não é obra humana, não é obra filosófica, religiosa, mas é obra que vem pela palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. E Pedro, ele utiliza uma expressão do profeta Isaías, seu capítulo 40, verso 8, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Então tudo que o homem faz, seus direitos, tudo passageiro. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então ele diz, neste capítulo 2, deixando a malícia, o engano, fingimentos, invejas, murmurações, nós devemos sentir o desejo, o paladar de buscarmos ardentemente, como criança, no leite racional. Por que uma criança ela chora? Você já viu um bebezinho? Ela chora por dois motivos principais. Quando ela está com fome, não adianta a mãe colocar uma chupetinha, ela vai continuar chorando. Ou quando ela fez as suas necessidades fisiológicas, ali também ela vai estar chorando, porque ela vai ficar importunada com aquela situação. Daí ela chora, e quando ela chora, enquanto a mãe ou quem estiver tomando conta não atender, esse choro vai continuar. É dessa maneira que o apóstolo Pedro está dizendo para nós. É um desejo que, enquanto nós não tivermos satisfeitos com essa situação que somente Jesus pode dar, através da sua palavra, da comunhão com os irmãos, nós precisamos perseguir para estarmos completos, satisfeitos, como uma criança que depois toma o seu leitinho, ela fica satisfeita, dá aquele sorrisinho para a mãe, para o pai,
e muitas das vezes ela volta a dormir. Que sejamos pessoas que realmente tenham esses frutos do novo nascimento e que um deles seja o segundo mandamento que o Senhor Jesus deixou: amardes o próximo como a ti mesmo. É a nossa oração nesta manhã e que Deus te abençoe. Amém.